Olá! Hoje o tema da nossa aula é o panorama da desnutrição e outras formas de má nutrição no Brasil e entre os povos de comunidades tradicionais de matriz africana. A aula de hoje está dividida em duas partes. A primeira parte vai tratar do panorama da desnutrição e outras formas de má nutrição no Brasil, enquanto que a segunda parte trata da mesma temática envolvendo povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Falando de desnutrição e de formas de má nutrição, é muito importante recordarmos os principais indicadores de má nutrição. Obviamente, a desnutrição está entre os indicadores e, sobretudo, a desnutrição em crianças. Portanto, baixo peso ao nascer, atraso no crescimento de crianças menores de 5 anos de idade, a própria desnutrição crônica, a desnutrição aguda, o baixo peso para a idade ou a desnutrição nessa mesma faixa etária compõem os principais marcadores de desnutrição. Mas a desnutrição não é a única forma de má nutrição existente. Sobrepeso, o excesso de peso, a obesidade também são formas de má nutrição e são indicadores da má nutrição. Além do sobrepeso em todas as faixas etárias e a obesidade em adultos, a anemia em crianças menores de 5 anos de idade, a anemia entre mulheres de idade reprodutiva, a anemia entre mulheres grávidas, a deficiência de vitamina A entre menores de 5 anos de idade e a deficiência de iodo na população em geral, também são indicadores de má nutrição e estão relacionados às carências nutricionais. Bem, a principal mudança epidemiológica que ocorreu nos últimos anos veio de encontro à diminuição das taxas de desnutrição e o aumento da obesidade. A obesidade, ela é um alerta crescente na América Latina e em todo o mundo e não é exclusivo de um país ou de outro. O Brasil, da mesma forma que na América Latina, também sofre com o aumento da prevalência da obesidade. A obesidade hoje ela é um alerta, né? Nós temos esse problema de saúde pública em todo o território nacional. Os dados do Brasil comparado à América Latina para a obesidade e para o sobrepeso ainda não são tão alarmantes comparado a outros países. Entretanto, são altas as taxas de sobrepeso e de obesidade no nosso país. Pensando e visualizando, o mapa do excesso de peso, o Vigitel, que é o estudo mais recente que nós temos no Brasil, aponta a taxa de 50% de excesso de peso no Brasil. A capital do Acre, o Rio Branco, é a capital que apresenta a maior taxa de excesso de peso, chegando até 60%. E Palmas, no Tocantins, apresenta a menor taxa de sobrepeso no Brasil. As outras capitais têm prevalências variando de 40% a 50%, 55%, 57% e, portanto, podemos dizer que hoje no Brasil o sobrepeso está ao redor de 50%. A obesidade, como vocês podem visualizar nesse gráfico, tem também aumentado nos últimos anos, justamente uma relação proporcional ao aumento do sobrepeso no nosso país. Hoje, as taxas de obesidade, tanto para homens quanto para mulheres, chegam a aproximadamente 18% e 19%, ou seja, um aumento de quase 60% dos casos de obesidade nos últimos 10 anos. Em crianças, a situação não é diferente.
há um crescente aumento do sobrepeso e da obesidade em crianças, e hoje nós sabemos que 15% das crianças e 8% dos adolescentes no Brasil sofrem com a obesidade. Tem-se que destes, de cada 10 adolescentes que sofrem com a obesidade, 8 muito provavelmente seguirão obesos quando atingirem a faixa etária adulta, quando atingirem a fase adulta. O mapa da distribuição do sobrepeso e da obesidade no Brasil, voltados a esse público infantil, demonstra que a região sudeste, a região sul e a região centro-oeste é onde se concentra a maior prevalência de sobrepeso e de obesidade infantil. Entretanto, na região norte e na região nordeste, os valores também são significativos e estão em torno de 25%. O excesso de peso pode chegar a 25%. E para as demais regiões que apresentam maior prevalência, pode chegar a 38%, entre 35% e 38%. No Brasil, o que nós temos observado, contrariamente ao aumento do sobrepeso e da obesidade, no nosso país nós temos uma diminuição da taxa de pobreza e de pobreza extrema. Os dados dos últimos 15 anos demonstram diminuições significativas e corroboram com essas diminuições a diminuição da desnutrição, ou seja, a má nutrição causada pela falta de alimentos. O Brasil, ele saiu do mapa da fome e hoje o índice de desnutrição é menor do que 5% na população como um todo. Mas ainda assim, aproximadamente 7,2 milhões de brasileiros enfrentam situações de grave privação de alimentos e incluindo a fome. Nós temos que 1 em cada 4 lares brasileiros ainda vive em situação de insegurança alimentar. O Nordeste é a região que apresenta maior taxa de domicílios nessa situação, cerca de 38%. Mas a população mais acometida pela desnutrição ainda são indígenas. No Brasil, o restante, os dados da ONU demonstram que nós temos uma prevalência em torno de 7% de desnutrição no nosso país, e é muito importante destacar que, em geral, as crianças desnutridas são as crianças que vivem em áreas mais isoladas e têm uma condição familiar difícil. Isso pensando nas nossas áreas urbanas. Mas nas áreas rurais a gente também tem situações de precariedade e de insegurança alimentar. A desnutrição, por muitos anos, né, esteve mais presente. A desnutrição, por muito tempo, esteve presente e era muito importante na faixa etária pediátrica. Mas hoje, os dados atuais demonstram aumento frequente da desnutrição entre idosos. Ou seja, hoje, os nossos idosos apresentam maior risco, maior vulnerabilidade para a desnutrição do que propriamente as crianças. Esses são dados do DataSUS e, num período de avaliação, foi verificado que a falta de alimentação para a população idosa pulou de 15 para mais de 21 a cada 100 mil habitantes. Ou seja, desnutrição ainda é um problema de má nutrição que nós temos no nosso país, porém, hoje
ainda mais importante na faixa etária de idosos. A desnutrição, não somente nessa população, mas a desnutrição em pacientes hospitalizados também é uma questão importante e também deve ser ressaltada. Entre pacientes hospitalizados, os mais vulneráveis são aqueles pacientes críticos, cuja enfermidade é grave, é crítica, mas também estão aí os idosos, como uma população mais vulnerável. No Brasil, cerca de 50% da população internada sofre de desnutrição. Tanto que, recentemente, diversas sociedades, diversos hospitais profissionais vinculados ao cuidado desses pacientes iniciaram uma campanha Diga Não à Desnutrição, propondo 11 passos importantes para combater a desnutrição hospitalar. Dentre esses 11 passos está a atenção mais estrita às necessidades, ao consumo e a prevalência de risco nutricional nas populações que estão hospitalizadas. Então, esses 11 passos de combate à desnutrição hospitalar, eles foram criados no ano de 2018 e pode ser que cause algum impacto a longo prazo. Além da desnutrição, as deficiências, as carências nutricionais também são formas de má nutrição. Nós temos a carência de ferro, a anemia ferropriva, a carência de vitamina A, a falta de iodo, como os principais indicadores de má nutrição. Mas eu vou dar destaque aqui à anemia ferropriva no Brasil, que as taxas de anemia ainda continuam elevadas na nossa população, é a carência nutricional mais prevalente que nós temos. Para que vocês tenham uma ideia, em 2009, a taxa de anemia no Brasil estava em torno de 53%, muito prevalente em crianças menores de 5 anos de idade, mas ainda mais prevalente em crianças menores de 2 anos de idade, e esse sempre foi considerado um grupo vulnerável, um grupo de risco para a anemia ferropriva. Um estudo mais recente demonstra ainda alta prevalência de anemia ferropriva em crianças menores de 5 anos de idade pelo nosso Brasil, mas o que chama a atenção é de fato aquela população mais vulnerável, e aqui entram indígenas e sobretudo aquelas crianças menores de 2 anos de idade. Portanto, mesmo com a diminuição da taxa de pobreza que vem ocorrendo ao longo desses anos, ainda temos carências nutricionais bastante importantes e prevalentes no nosso país. E para encerrar esse tema, para encerrar essa temática, eu apresento a vocês o panorama, em realidade, de políticas que temos no Brasil para combate às diversas formas de má nutrição. Dentre as guias alimentares, fortificação de alimentos, políticas agrícolas, voltadas para o aumento da alimentação saudável, as compras públicas, a alimentação escolar, a educação alimentar e nutricional, os etiquetados, a rotulagem dos alimentos, as políticas direcionadas à regulamentação da publicidade no Brasil, muitas dessas políticas existem e estão sendo sempre renovadas, sempre atualizadas e buscam esse enfrentamento. Mas algo no Brasil que ainda precisamos dar maior atenção é a política de controle de impostos
para privilegiar uma alimentação saudável. Então, muito nós temos feito, mas ainda há um longo caminho e há muito a se fazer. Eu termino aqui a primeira parte dessa aula e agradeço a atenção de todos. Obrigada!